Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou estar falando sobre esse livro, Jesus, Paulo e os Evangelhos, de James Dunn, a última parte do bloco, né? E nesse vídeo então eu vou estar falando sobre a questão da justificação pela fé e a questão do conceito de igreja em Paulo, tá? A doutrina paulina de justificação pela fé constitui o coração da reforma protestante ocidental. A pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela sua fé em Jesus Cristo, conforme Gálatas 2,16. Isso foi tradicionalmente entendido em termos de uma antítese entre fé e obras, né? O cristão não ganha sua salvação pelas boas obras, pelo mérito ou pela autorrealização, pois Deus opera pela graça, conforme Romanos 11,6. Porém, a exposição reformada típica da justificação deixou de lado, segundo James Dunn, uma dimensão importante do ensinamento paulino sobre a justificação, dimensão que era central ao Evangelho e ensinamentos do próprio Paulo. Pois quando ele falou em obras da lei, Paulo não estava pensando em boas obras em geral, mas ele estava se referindo a fazer o que a lei da Torá exigia. Por isso que a questão para Paulo era se deveria ser exigido aos pagãos que observassem as obras da lei como circuncisão ou restrição alimentar. O cara pagão convertido ao cristianismo, ele teria de fazer circuncisão? Ele teria de observar as restrições alimentares? Esse era o debate ali daquele momento. Então, Gálatas 2,16, ele rejeita a tentativa de Pedro de obrigar a esses pagãos em Antioquia a seguirem esses costumes judaicos, ou seja, viver conforme os costumes judaicos. Fazer as obras da lei é judaizar, é viver como judeu. Toda a questão em Gálatas 2 gira em torno desta questão, que foi uma grande polêmica no cristianismo primitivo. Então, Paulo resistiu energicamente que os pagãos convertidos precisassem se judaizar. Paulo insiste que toda a missão salvadora de Jesus se resume em incluir os pagãos. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, como em Efésios 2,12. Então Paulo derrubou o muro que dividia judeus e pagãos. O evangelho de Paulo possui assim uma dimensão ecumênica. Então a crítica do James Dunn está em que essa reforma ocidental ela perdeu um pouco desse aspecto que Paulo aqui estava se referindo não às obras da lei em geral, mas às obras da lei da Torá, essas questões de circuncisão, leis alimentares. Com relação ao termo do uso igreja, né, Paulo usa o termo eclésia com sentido de reunião. Em especial, o uso do termo eclésia na Septuaginta significa assembleia de Javé, na medida em que se refere às igrejas de Deus. Provavelmente, eclésia surgiu como tradução de Kahal, Q-A-H-A-L, em preferência ao termo sinagoga. Na Septuaginta, Kahal é traduzido 78 vezes como eclésia e somente 36 vezes como sinagoga. Quando Paulo diz aos crentes que se reúnam na igreja, como em 1 Coríntios 11:18, ele possivelmente não estava pensando em um edifício ou lugar, mas nos próprios indivíduos se reunindo para ser igreja, pois a igreja denotava pessoas e não o lugar em si. Talvez ficasse menos confuso se usássemos, ao invés do termo igreja, congregação, reunião, encontro, assembleia. No século I, haviam sinagogas na cidade de Óstia, em Priene, Priene fica entre Éfeso e Mileto, e em alguns outros poucos lugares. Em muitos casos, a sinagoga era a casa privada de algum fiel, onde quer que houvesse uma comunidade judaica significativa. Os cristãos absorveram esse costume, se reunirem nas casas dos fiéis. Os edifícios das sinagogas de Priene, Stobe e Dura Europos foram originalmente casas privadas. Mesmo nas casas de Áquila e Priscila, que são relativamente ricos, citados em Romanos 16,5 e em 1 Coríntios 16,19, são casas que reuniam no máximo 15 a 20 pessoas, mesmo pessoas ricas, né?
Nós temos também o caso de Gaio, em Corinto, e Filemon, em Colossos, que poderiam reunir mais pessoas, porque são pessoas mais ricas. É muito provável que Paulo não pensasse em termos de uma igreja universal, com apóstolos tendo autoridade universal, pois como um só corpo existem muitos membros, e cada um dos nossos membros possui diferentes funções, também nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, como ele diz em Romanos 12, 4. Então Paulo entendia a igreja como o corpo de Cristo, funcionando carismaticamente, em comunhão livre, um corpo que funciona pela graça concedida pelo Espírito. Essa é a perspectiva dessa assembleia de crentes, dessa igreja que a gente vê em Paulo. Então é isso, muito obrigado. Então.